Bom, vamos começar aqui com né, tentar fazer um treinamentozinho aqui sobre o gestor de tarefas, ok? Todo mundo vai receber um e-mail com uma tarefa ou com acesso, tá? Já temos algumas tarefas cadastradas. E o que eu costumo dizer? Para você mexer no gestor de tarefas, ó, temos muitos indicadores sobre as tarefas que estão em andamento, ok? Para a gente saber o que cada um está fazendo, né? Quem é que está disponível, como é que está o status de determinada tarefa, determinada produção de treinamento, determinado software que a gente esteja produzindo. Então aqui, o mais importante, toda vez que logar, o mais importante é vir aqui em minha tarefa por conta do perfil, ok? Então eu vou clicar aqui, ó, Alex. Eu tenho Todos nós temos perfis. E quais são os perfis? Os perfis são esses. Eu, Alex, no caso, sou administrador, né? Então, eu e o Cristo somos administradores, o Adam também é administrador. E eu posso ter tarefas gerais ou eu posso fazer gestão das minhas tarefas. No caso do Christian e eu, a gente tem o perfil privado, que são tarefas ah, pessoais, não corporativas. Aqui são as tarefas corporativas, aqui são as tarefas pessoais. Né? Mas só nós três temos essa prerrogativa. O usuário comum vai ter, né, as minhas tarefas e as minhas solicitações. Daqui a pouco eu vou acessar com a conta da Verônica, que está aqui do meu lado, e eu vou poder mostrar um pouquinho de uma outra visão. Então, uma vez que eu vou escolher como administrador, ok? Vou escolher a visão de administrador, então ele vai permanecer nessa tela aqui. E aqui existem alguns cards. Esses cards podem mudar. Então são, né, chamados novos, cartões que foram atribuídos. O que é um cartão atribuído ou uma tarefa atribuída? É uma tarefa que ao criar, você definiu quem é a pessoa, senão ela aparece como nova, chamado novo. Se você criou uma tarefa e não disse quem vai fazer, essa tarefa fica aqui como novo, até que alguém seja nomeado dono. A partir do momento que foi atribuído, né? Isso não significa que esteja fazendo. E aí, ah, bom, até aí tudo bem? Então, total. Bom, então, retomando. Beleza? Então, assim, a nossa vantagem, olha só, a gente tem aqui, ó, Verônica, uma tarefa, Marcos Vinícius, uma tarefa, Giovanni, duas tarefas, Cláudio, duas tarefas, Adam, quatro tarefas, Christian, 24 tarefas, bate do peito, Alex, 25, 26 tarefas, né? E aí, a gente tem, né, a possibilidade de ver, né, aqui, ó, as tarefas que estão por status, né, de cada um, né, e cada um vai poder ver o seu, né? Então, o legal disso aqui é que a gente vai poder ver, nós vamos poder ver de todo mundo e cada um vai poder fazer a gestão do SUS e vai poder fazer o registro da tarefa que está envolvido, vai poder fazer o registro da tarefa que solicitou para alguém, né? Mesmo que esse alguém seja, sei lá, eu e o Christian, né? Vai ficar registrado, ó, preciso disso para fazer o trabalho e não tem enquanto não tiver essa determinada tarefa, a gente não consegue evoluir, né? Aqui só tem dois chamados atrasados, né? Esses chamados atrasados possivelmente são com vencimento para hoje ou para amanhã, a gente vai ver já já. Então, como é que a gente pode observar e poder ver essas tarefas aqui? Se a gente clicar no card, a gente vai para lá, para a tarefa, e o sistema já aplica o filtro, né? Se eu clicar nesse card aqui, por exemplo, ó, já vai aplicar o filtro e vai me dar as duas tarefas que estão naquele card, né? Se eu clicar nesse card aqui, ele vai me dar todas as 34 tarefas. Ele automaticamente, ao clicar no card, ele já filtra todas as tarefas que estão aqui. Tá ok? Então, se eu pegar uma tarefa aqui, por exemplo, para explicar antes da gente utilizar o usuário da Verônica,
né? Eu vou clicar aqui em gravação de curso CBSP ou Xeromi, né? Ó, cliquei na tarefa. Quais são os campos que a gente tem nessa tarefa? A gente tem aqui a descrição da tarefa, a gente vai ver isso já já. A gente tem o título da tarefa, na verdade, e aqui embaixo a descrição, ok? Aqui embaixo, se eu for fazer um comentário sobre a tarefa, eu posso usar responder. Se essa tarefa for gerar uma nova tarefa, a gente pode clicar aqui e vai gerar uma nova tarefa. Uma solução da tarefa, se eu for encerrar essa tarefa. Tá? Lembrando que quem solicita a tarefa é quem consegue fechar a tarefa. Solucionar a tarefa não significa finalizar a tarefa. Solucionar a tarefa significa, Verônica, eu preciso de um relatório rosa. Aí a Verônica vai lá e diz assim, toma o relatório. Aí solucionei, fiz o que o Alex me pediu, mas o relatório veio verde. Aí eu posso reabrir a tarefa e falar assim, não, você me mandou um relatório rosa, eu preciso de um relatório verde. Uma vez que eu solicitando essa tarefa, né, para a Verônica, ela solucione a tarefa e eu vejo que a tarefa está de acordo, eu posso fechar a tarefa. Então, existe uma diferença entre solucionar a tarefa e fechar a tarefa. Ok? No momento da criação da tarefa, nós temos que focar em algumas coisas. A tag, né, ela pode ser solicitada para a criação de uma tag, e essa tag vai ajudar a poder filtrar tarefas, né, que tenham colocado essa tag, né? Então é importante pensar bastante no que vai fazer em termos de tag para que não vire um processo muito poluído. Então a tag você quer colocar algo especial, sei lá, você quer colocar, por exemplo, uma tag do cliente X, você pode colocar. Eu estou fazendo determinada tarefa, determinado projeto para o cliente X, né? Então a gente pode clicar e digitar hashtag e digitar a tag, né? Hashtag Petrobras, ok? E ele vai registrar essa tag. Lembrando que se escrever Petrobras todas as formas possíveis e imagináveis, ele vai registrar, né? Petrobras, Petrobras, Petobra, PT, enfim. Então tem que ser uma utilização com parcimônia. Aqui a gente vê a data da abertura. Essa data da abertura pode ser que o sistema está começando agora, mas você tem uma tarefa que foi pedida para você, sei lá, 10 dias atrás. É só clicar no calendário e dizer que ela foi criada há 10 dias atrás. E aí vai para poder contar o relógio a partir de que momento que a tarefa foi solicitada, ou se você solicitou alguém. Categoria é algo que tem que ser solicitado para criar. Nós temos algumas categorias, nós temos a categoria desenvolvimento, em geral, quando a gente trabalha com as aplicações que a gente está tratando. Diretoria, se o assunto for estratégico, a gente vai discutindo algumas questões, aí a gente vai usar aqui diretoria, né? Produção, caso a gente esteja trabalhando na produção de algum treinamento específico e, em geral, tarefa. A gente pode criar alguma coisa aqui, uma categoria marketing? Pode criar uma categoria marketing, né? Então a gente tem que pensar juntos para que a gente não crie poluição na hora de criar a tarefa. Outra coisa é definição, né, da urgência. Você está pedindo essa tarefa para alguém. Você está criando a tarefa para você mesmo. Qual é a urgência que você está se envolvendo nessa tarefa? Ela é média? Ela é alta? Ela é muito alta? Ela é baixa? Isso vai ajudar você a se organizar na hora de escolher qual tarefa você vai estar envolvido. Tá? Outra coisa é o impacto dessa tarefa, a urgência, né, e o impacto. Tá bom, eu tenho uma tarefa que ela é urgente, mas o impacto é baixo. Eu tenho uma tarefa que ela é média, mas o impacto dela é altíssimo. Então, isso vai ajudar a escolher, né? E outra coisa é definir quais são as prioridades. Lembrando que, em geral, você está pedindo a tarefa para alguém ou para você mesmo. Então, você vai organizar isso de acordo com a urgência que essa tarefa está requerendo, né? E aí isso vai ajudar na hora de filtrar, isso vai ajudar na hora de a gente montar uma ata de reunião, isso vai ajudar na hora da gente
poder definir e olhar quem está fazendo o que, para que a gente possa dizer o seguinte: olha, isso, o que você acha que é tão prioritário não é tão prioritário porque a gente surgiu uma outra coisa, né? Na semana passada mesmo, há 2 semanas atrás, a gente estava colocando um determinado cliente como o último da fila, sem prioridade nenhuma, e de repente surgiram diversos treinamentos para poder a gente ajustar basicamente da noite para o dia. Então as prioridades elas podem mudar, ok? Rolando para baixo, a gente tem aqui ó, o requerente. Né? Você está abrindo a tarefa em seu nome. Como não administrador, como administrador somos só eu, o Christian e o Adam, a gente pode abrir tarefa em nome de outras pessoas. Né? Mas em geral, o requerente vai ser sempre você. E aí, o atribuído é quem vai fazer a tarefa. Então, eu vou escolher essa tarefa, eu vou pedir para quem? Eu posso pedir para qualquer um, tá? E esse observador aqui é algo como aquele com cópia, tá? Você pediu a tarefa, a Verônica pediu uma tarefa para o Dudu, mas ela quer que o Alex acompanhe a tarefa, né? Eu, como administrador, eu posso até me envolver na tarefa, posso encerrar a tarefa, posso intervir na tarefa. O observador pode fazer comentário. O que o observador não pode fazer? Ele não pode solucionar a tarefa e ele não pode fechar a tarefa. Só os envolvidos, requerente e atribuído, podem fazer isso. Ok? Mas você pode colocar mais de um atribuído, você pode colocar mais de um observador, sabendo que o observador, se ele não for administrador, ele tem essa limitação. Mas ele pode participar da conversa, ele pode contribuir, ok? E a gente vai ver isso já já quando a gente for criar uma tarefa de fato, de verdade. Estou só mostrando uma tarefa que já está aberta. Aqui nessa parte, à medida que vai havendo esses comentários, né, a gente vai comentando a tarefa, a evolução da tarefa, feedback da tarefa, status da tarefa, renegociação de prazo da tarefa, ele vai escrevendo aqui. Ele vai colocando quem foi que fez, que horas que fez, o que escreveu, qual o comentário, para ficar registrado, né, e a gente poder otimizar as discussões. Aqui, basicamente, nesses 4 campos datas, a gente vai focar só nessa tempo para solução, ok? É o seguinte, pô, eu preciso dessa tarefa, para quando? Eu posso colocar data e hora. E a partir daí, o sistema, ele consegue olhar e consegue fazer o cálculo aqui, dessas barrinhas de progressão, né? Então, ó, tem duas aqui, possivelmente são aquelas duas que estão com prazo, ó, 28 e 28. Elas não estão, elas estão até atrasadas, né? Porque o prazo é hoje, mas elas ainda não vão contar na contabilidade das vencidas. E aqui a gente tem aquelas informações que a gente falou, ó, o título da tarefa, o ID da tarefa, em que status está a tarefa, qual é a descrição da tarefa, qual foi a última atualização dessa tarefa, qual foi a data da abertura da tarefa, qual é a prioridade dessa tarefa, quem abriu a tarefa, quem é o responsável pela tarefa, qual é a categoria dessa tarefa, né? Aqui a evolução da tarefa, e aqui é o acompanhamento, né, dessa tarefa. Ok? Comentários, quais foram os comentários que foram sendo feitos nessa tarefa. Beleza? Então, é basicamente isso. Outra coisa, aproveitar que a minha está com muitas tarefas, a gente pode focar aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, nesse verdinho, que são os filtros. Quando eu clico aqui, ele dá a opção de filtro. Eu posso ter várias regras de filtro para poder ficar adequado e eu posso salvar isso para poder utilizar depois. Então, eu posso ter vários filtros já pré-definidos. Então, nesse momento eu vou pegar aqui, eu vou tirar esse cara, vou tirar essa regra, vou tirar essa regra e vou dizer o seguinte, olha só, os campos elas estão aqui, né? Então eu vou chamar o campo de prioridade. Vou dizer aqui, prioridade, cliquei, né? E eu posso botar aqui, automaticamente, assim, prioridade aí eu posso rodar para baixo aqui e dizer o seguinte, eu quero só as que são de prioridade crítica. Não, eu quero crítica e também quero a E, né? Ou
ou, ela tem que ser, nesse caso aqui, ou, eu vou dizer que eu quero também prioridade, e eu vou chamar a prioridade de muito alto. Então essas duas são mais complexas. Aí eu venho aqui no botão pesquisar e ele fez o quê? Ele pegou, ó, das 34 tarefas, ele pegou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sendo que é uma com prioridade muito alta e as demais críticas, ok? Então eu poderia salvar esse filtro para usar depois, certo? Ter vários filtros que vão me ajudar nas minhas tarefas. Eu vou chegar aqui e eu vou limpar esse filtro. Ele vai pegar todas as tarefas novamente. E eu também posso utilizar isso aqui. Então, vamos dizer que eu tenho uma tarefa que está aqui do meu lado é Verônica. Eu vou pegar aqui o outro aqui, Verônica. Verônica. E vou dar um filtrar. Ó, como a Verônica, ela aparece aqui, ó, como atribuída, tá? Então aqui, ó, Alex, Christian, Verônica e a Cláudio Alves também. É porque a gente criou a tarefa de avaliação do curso de direção defensiva e essas pessoas precisam, né, estão envolvidas nesta tarefa para que a gente possa dar o feedback e dizer que está em evolução. Aí, ó, como a Verônica está aqui, depois ela vai aparecer uma tarefa para ela lá. Então ela vai poder fazer o comentário dela, tá, sobre essa tarefa. Ok? Ó, Cláudio e Verônica estão avaliando. Foi na criação da tarefa. Ok? Então, a gente consegue ter bastante visão estratégica de prioridade, de projeto, né? A gente pode criar um projeto específico aqui e trabalhar todas as pessoas que estão envolvidas naquele projeto, naquela produção. Ok? Então, a visão que a gente quer passar é a visão justamente, né, de um sistema que a gente pode acessar pelo celular e saber como é que estão as tarefas e poder remanejar as pessoas, saber se a pessoa está precisando de ajuda, saber qual é a pessoa que está com um pouco mais de folga que pode ajudar também. Tá? Aqui você pode colocar quantas páginas você quiser para poder ver em termos de, né, de tarefa e poder ver todo mundo rolando a página, ver todo mundo. Aqui embaixo tem um total, uma de 34 linhas, ou seja, uma de 34 tarefas. Ok? Então a tendência é que a gente consiga redistribuir melhor as cargas a partir do momento que a gente sabe o que cada um está fazendo. Ok? É isso. Tem uma tarefa aqui que eu não estou muito preparado ainda, mas a gente vai ver em breve, que é a ferramenta, a gente utiliza a ferramenta para podermos colocar as programações aqui. Se olhar aqui, ó, localização. A gente poder colocar os compromissos de cada sala de aula, dia tal, hora tal, né? E a gente saber como é que aquele ativo está comprometido, né? Para aquela data, com qual curso, e poder fazer qualquer tipo de comentário, assim como uma tarefa qualquer. Tá bom? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui agora, vou sair com o meu usuário e vou entrar com o usuário da Verônica e a gente vai ver se tem alguma tarefa para ela, como é que ela apareceu, o que ela pode fazer e a gente vai criar duas tarefas. Eu vou criar uma e em seguida a Verônica vai criar outra e a gente fecha o raciocínio. Tá ok? Um abraço. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou, pelo que eu sei, pelo pouco que eu sei, o usuário da Verônica se chama Verônica. Verônica. E eu vou colocar a senha aqui, que vai ser a mesma, e depois a gente vai trocar a senha da Verônica. Vamos ver se vai funcionar. Entrar. Legal, entrou. Né? Modo Verônica. Olha como é que os gráficos mudaram. Ela tem uma tarefa atribuída, né? Nessa tarefa, ela está vendo, como tem mais pessoas juntas com ela está vendo aqui de todo mundo, né? Dessas aqui, né? Porque elas estão na mesma tarefa. Então, primeira coisa que eu falei, vou repetir, é entrar aqui e ver o perfil. Qual é o perfil da Verônica, já que ela não é administradora? Ela só está com as minhas tarefas, tá? Acho até que deveria, se não tiver, depois eu vou checar, se ela não deveria estar com o perfil, a não ser que tenha mudado,
mas o perfil é minhas solicitações, ok? Mas isso a gente vai ver já já. Então, como eu falei, clicou no card, a gente tem tarefa, a gente tem acesso à tarefa. Lembra da tarefa? A tarefa é a avaliação do curso de direção defensiva. Aí eu vou clicar aqui, já que eu estou fazendo desempenho do papel da Verônica, e eu vou fazer um comentário, responder. Aí, ó, curso realizado, né? Feedback está com ótima qualidade, mas tive problemas para emitir o certificado. Alex ficou de ver isso com a equipe de desenvolvimento. Aí eu vou salvar o comentário. Tá? Eu poderia, nesse momento, por exemplo, acrescentar um arquivo, se fosse o caso, mas não é o caso. Então eu vou simplesmente adicionar um comentário. Então a Verônica está adicionando um comentário, né? A gente vai ver o comportamento. Ó, a Verônica fez um comentário. Como é um comentário da Verônica, de repente vai ter um outro comentário, fica um de um lado e do outro, como se fosse aquela telinha do WhatsApp, né? Então a gente pode ver que o Alex fez isso aqui no dia tal, né? E a Verônica nesse dia, hora, fez esse comentário, o histórico fica todo comentado aqui, ok? O sistema, quando você cria uma tarefa, ele dispara um e-mail para você. Quando você comenta uma tarefa, ele dispara um e-mail para os envolvidos. E quando se encerra a tarefa, ele também dispara. Então é basicamente impossível dizer assim, eu não sabia, ninguém me avisou nada. Se a tarefa foi colocada da forma correta, né, ela vai aparecer. E aí, antes de passar para desenvolver essa tarefa, eu vou dizer aqui, ó, solução, ok? Como a tarefa do Alex, a única coisa que a Verônica pode fazer aqui seria solucionar a tarefa. Só que essa tarefa está aberta ainda por conta do próprio Cláudio, então não pode ser fechada, né? Esperando o feedback do Cláudio. Então, ela pode chegar aqui, ó, na tarefa, e ela pode tarefa solucionada. Aí vai mudar o status da tarefa, e lembrando que ela não vai ser encerrada. Só quem pode encerrar a tarefa é a pessoa que criou. Se você criou a tarefa para você mesma, você pode encerrar. Caso aí você já encerra direto, você não precisa solucionar, encerra direto. Mas se você não criou a tarefa, a única coisa que você pode fazer, se você estiver envolvido, é solucionar a tarefa. Ok? Então, uma outra coisa que a gente pode comentar aqui são os status. Os status podem ir mudando. Ó, em atendimento, esse atendimento atribuído, ele significa dizer que ele não foi ele não foi mexido ainda. Se você já estiver envolvendo com ela, você pode deixar planejado. A partir do momento que é, ele vai sendo resolvido, né? E o tempo vai passando e você não concluiu ainda, ele vai passar para pendente. E ó, ele vem o solucionado e finalmente o fechado. Ok? São essas etapas. Então a gente consegue fazer toda uma mapeada. Você pode estar pensando assim, pô, mas que é esse aqui de tarefa de aprovação? A gente praticamente não vai usar isso aqui, tá? Mas esse aqui pode ser que a gente crie algumas tarefas para que precisem de uma aprovação, de um terceiro, de um superior ou coisa do tipo. Mas a gente não vai usar isso nesse momento, tá bom? Além disso, quando você cria uma tarefa nova, tá? Deixa eu assistência chamados. Vamos tentar criar aqui uma tarefa com o usuário da Verônica. Eu vou vir aqui em catálogo de serviços e aqui tem, ó, abertura de chamada tarefa. Então eu vou eu vou criar uma tarefa. Ok? Observem, isso aqui se chama formulário.
Isso foi desenvolvido, ok? E outros formulários podem ser desenvolvidos. Algo parecido ali com o Google Forms. A gente pode desenvolver isso aqui, né? Então, a gente pode colocar aqui perguntas de, sei lá, sim ou não, múltipla escolha. Então, existem várias formas de você desenvolver um formulário, dependendo daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, se a gente for fazer o desenvolvimento de um treinamento que tem pelo menos 12 etapas. A gente pode dizer que aquela tarefa, aquele treinamento está na etapa XPTO, pré-definido para que ninguém fique escrevendo de forma errada. A gente pode colocar no formulário e criar um formulário específico para a produção, tá? Dependendo do projeto, com o tempo a gente vai criar outros formulários, ok? Mas nesse caso aqui, a gente vai criar uma tarefa para poder aparecer lá nas tarefas que estão sendo gerenciadas pela Verônica. Com o apoio da Verônica, a gente vai colocar aqui, ó, campanha, marketing, curso ROV, data 10 de agosto. 10 de agosto. É sempre importante, necessário, obrigatório colocar uma descrição, né? Então, eu vou escrever qualquer coisa que depois ela pode ajustar. Processo de criação de campanha já começou. Os criativos já estão sendo validados. Aí você vem continuar. Quando você clica em continuar, ele aparece aqueles campinhos que normalmente aparecem do lado direito, né? Você tem que vai atribuir para alguém. Então nesse momento a Verônica está criando dela para ela, né? E você vai dizer o seguinte: qual a urgência? Bom, a urgência é alta, né? Porque quanto mais cedo a gente fizer, a gente a gente publica. Qual a data da entrega dessa tarefa? Então vamos dizer que até o dia 31, já que a campanha, né, vai rodaria durante 10 dias. E aí você tem aqui, ó, as categorias que já foram criadas. Observe que a Verônica não pode criar uma categoria, ela pode solicitar. Aqui não tem a categoria marketing. Então a gente vai colocar como se fosse uma tarefa. Depois, se for o caso, a gente cria marketing e associa marketing. Por que associar uma categoria marketing? Porque depois facilita na hora de gerar relatórios, de gerar indicadores, ok? Então, ó, vamos enviar uma tarefa. Ó, formulário enviado, né? Se o formulário foi enviado, etc., pode voltar ao catálogo de serviço ou ver meus chamados. Foi criado. Agora, existem dois chamados, né? Lembrando que a Verônica está aqui em minhas tarefas e aqui a gente está com filtro. Tá, a gente está com filtro. Eu vou limpar os filtros. Ó, as duas tarefas da Verônica estão aqui. São dois chamados, né? Um alto, outro médio. Então, a partir de agora, ela consegue ir colocando qualquer tipo de comentário adicional, né, que seja necessário para poder a gente avançar nessa tarefa, ok? E aí a gente consegue se comunicar através das tarefas, né? Estou abrindo aqui, vai, abrindo isso. A gente vê a tarefa agora de uma outra forma, com o card principal aqui, né? Com as opções aqui que podem ser de alguma forma ajustado. Aqui, ó, ela, na hora da criação, Verônica foi que criou e ela criou para ela mesma. Então ela consegue fazer os próprios controles. Ok? Eu vou clicar aqui só para ver, mas eu acho que esse aqui é como é que fica a versão. Tá.
Você vai ter a sua tarefa. Olha só, é uma visão, né? A gente tem que mexer aqui um pouquinho, mas a visão da tarefa toda escrita. Se a gente precisasse mandar em PDF de alguém para alguém, ok? Tem que fazer um ajustezinho aqui bobo, para logo e tal, mas, ó, campanha, marca, discurso, resolver, data, e a gente consegue imprimir, ver quais são, né, os pontos, qual a solução que foi dada, né, os comentários, vai tudo aparecer aqui. Positivo.